Ovos. 10 benefícios de comer ovos todos os dias. Você come ovos, certo? Eu acredito que seja um alimento diário na sua vida. E tem muita gente que come esse ovo, mas com culpa. Toda vez que vai quebrar aquela gema, aquela clara na frigideira, bate aquela dúvida: será que faz bem ou será que não faz bem? Será que está entupindo as artérias? Será que o meu colesterol está subindo? E tem mais. Você já ouviu falar que a gema faz mal e que aumenta o colesterol e que só que você pode comer somente se é a clara? Isso é muito comum e rodou por muito tempo. E que o ovo também, muitas vezes, é só coisa de atleta. É só quem gasta muita energia e que pessoas acima de 50 anos, na verdade, não devem nem comer. Deve evitar ovo. Pois é. Esse vídeo eu vou te mostrar para poder acabar com essa dúvida. Eu vou mostrar para você como que o ovo atua, quais são os principais benefícios deles e você tirar essa dúvida de uma vez por toda. E eu vou te mostrar 10 benefícios. 10 benefícios comprovados de que comer ovos todos os dias e eu vou te explicar por que esse alimento foi injustamente perseguido durante décadas. Não foi pouco tempo não, tá? E no final do vídeo eu vou te dar uma dica. Uma dica muito importante. Então fica comigo, guarda aí até o final, que você vai descobrir vários segredos que muitas vezes nem você está sabendo. E a melhor coisa, a melhor maneira de entender como que você vai fazer esse ovo no seu dia a dia. Existem várias maneiras. E essa dica vai ser exatamente sobre isso. Qual é a melhor maneira de preparar esses ovos e como você pode aproveitar todos os benefícios dele, o que ele tem de bom e de melhor, sem prejudicar a sua saúde. Vamos lá? Então fica aqui comigo, fica até o final e esse vídeo vai mudar a sua relação com esse alimento, esse super alimento que é o ovo. Agora, mas antes disso tudo, já vai curtindo o vídeo. Meu nome é Marcelo Moreira, eu sou naturopata. Segue aí, se inscreva no canal se você não inscreveu, não vai perder nenhuma das dicas e ative o sininho. Esse sininho, toda vez que tem um vídeo novo, ele vem para você, ele vai te dar um alerta para você saber quando esse vídeo é lançado e você adquirir mais poder, mais conhecimento para você mudar e ter uma vida saudável. Então vai aí, já clica para não perder, tá? E também tem muita coisa importante para você espalhar o conhecimento. Todo conhecimento ele gera poder, poder de transbordar na vida das pessoas, poder de agregar na vida das pessoas, poder de modificar essa vida das pessoas. Então, quando o assunto é saúde, a nossa saúde vale muito a pena ser compartilhada. Então, compartilha. Escolhe 3 pessoas aí, amigo, inimigo, vizinho, parente, e já manda para ele. Porque, afinal de contas, a nossa alimentação, das pessoas que estão ao nosso redor, é também a alimentação das pessoas que nos rodeiam, principalmente da nossa casa. Tudo bem? Então vamos lá, vem comigo e aí a gente vai entender agora uma coisa, que eu quero começar com uma pergunta para vocês. Me conta, você come ovo todos os dias ou deixa de comer por um medo de aumentar o seu colesterol? Você muitas vezes pode comer a gema ou descarta a, a clara porque faz mal, ou vice-versa, né? Depende da crença. Pega a clara e descarta a gema porque faz mal. Anota aí, me responde embaixo desse vídeo que eu quero saber. Quero saber como que você utiliza o ovo, como é teu costume diário. E escreve também de onde do Brasil você é, de que parte você está falando comigo. Cada região tem uma cultura e vai ser muito legal saber um pouco da sua cultura, do seu dia a dia. Isso agrega conhecimento e faz a gente contribuir ainda mais com vocês, tá? Então não deixa de compartilhar não e vamos começar a falar um pouco de entender tudo isso. Vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, o ovo é um dos alimentos mais antigos que a gente já vê na dieta humana. Faz parte de uma alimentação das civilizações mais antigas, mais de 10 mil anos. Hipócrates, por exemplo, o pai da medicina, ele já falava: o alimento seja o nosso remédio. E se a gente tem uma boa alimentação, a gente já tem uma grande qualidade de vida e, no mínimo, vai reduzir a quantidade de remédio que é necessário. Lembrando que o remédio também tem consequência, tá? Antigamente chamavam o remédio de droga, ou seja, trocou-se o nome e negligenciou a consequência dele. Todo remédio tem uma consequência. Todo remédio vai gerar a falta de alguma coisa que é fundamental para o nosso corpo. E aí, voltando no ovo, meus amigos, exatamente o ovo é poderoso. Ele é um remédio que, além de ser barato, ele é acessível e você encontra em qualquer lugar aí, qualquer mercadinho do país.
Então, só para você entender que isso facilita demais a sua vida. Só que a partir, principalmente ali de 50, 45, até 60 anos, teve um estudo que foi amplamente contestado. E depois, associado esse estudo a o alimento, a doença cardíaca, principalmente vinculada ao colesterol. O que que eu quero dizer? Eles pegaram um estudo de ovo mal feito e correlacionaram com o aumento de colesterol, que tem tudo a ver com o aumento de doença cardíaca. Então, o ovo acabou virando um vilão. E aí, naquela época, os médicos orientavam a não comer ovo, mas principalmente não come mais de 3 ovos por semana. Nutricionistas pediram para descartar a gema. O ovo foi para a lista dos produtos mais proibidos que tinha na época. E o abacate também, outro alimento que passou por isso, né? Mas o que que foi? Foi em 2015 que uma revisão de 40 estudos científicos, olha lá, esse estudo refeito, reorganizado, que a ciência provou que não existia relação direta entre colesterol, que você imagina que é uma dieta e as doenças cardíacas, né? Tem toda essa relação. Quando você come o colesterol, exatamente acontece o quê? Por que que tem essa relação? Quando você come colesterol, o fígado ajusta a produzir menos. Então, o que que é o fígado? O fígado é um filtrador. Ele vai pegar as comidas, vai filtrar, vai transformar em comidas viáveis para o corpo. E quando você come o colesterol principalmente de má qualidade, o teu fígado vai ter que se ajustar e produzir menos, né? Porque tem um ajuste ruim sendo feito. E o corpo tem que um mecanismo de inteligência dessa autorregulação. Só que ela saturava, né? Tem uma hora que ela não consegue mais saturar, regular, autorregular. E aí a consequência disso é que o corpo começava a gerar doença. Então, existe sim uma parcela de um certo terço da população chamada de hiperresponsiva. O que que é isso? São pessoas, pequenas quantidades no mundo, que respondem altamente aos alimentos que aumentam o colesterol, né? Então, onde fica essa dieta rica em colesterol? Isso vai ter uma relação direta que vai ter com LDL e HDL, que a gente vai falar um pouco. Então, essa dieta rica em colesterol, ela pode elevar o LDL, que chama Low Density Lipids, que é lipídios de baixa densidade. Ele é muito menos prejudicial do que o pequeno, que é o LDL pequeno, que é o denso, ou seja, nós temos dois, o LDL grande e o LDL pequeno. Esse LDL grande, ele então não tem tanto malefício, porque ele é grande, né? Não vai difícil de ir absorvendo, mas o pequeno já é mais complicado. E o ovo, junto com o camarão, é um dos únicos alimentos ricos em colesterais com baixo teor de gordura saturada, que é exatamente esse LDL. Então, esse LDL, que é lipídios de densidade baixa, tem grande quantidade de gordura saturada. Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas vamos deixar esse raciocínio comigo, que é exatamente o que importa para o nosso coração. Então, eles mesclavam esse aumento do LDL com problemas de coração e a baixa do ovo, que tem colesterol. Mas quando você vai entender as gorduras do corpo, e falando desse LDL, do HDL, quando você vai entender o que a gente aprende, que o HDL, que é de lipídios de densidade alta, são conhecidos como colesterol bons. Ou seja, ajuda a remover os excessos de colesterol da artéria, ajuda a transportá-los para o fígado, que vai descartar ele, onde eles vão exatamente ser eliminados. E, em geral, níveis altos de HDL estão associados a uma, digamos assim, uma melhor produção ou proteção, digamos assim, de cardiovascular. Ou seja, o HDL, ele também é base para a produção de hormônios, o que acaba protegendo mais o sistema cardiovascular. Agora, quando nós falamos do LDL, que é o lipídio de densidade baixa, conhecido como colesterol ruim, aí pode existir uma partícula de grande ou pequena. As partículas grandes tendem a ser menos prejudiciais, né? Por quê? Porque elas têm mais dificuldade de penetrar na parede das artérias. Agora, as partículas pequenas, o LDL de pequenas e densas partículas, são consideradas mais preocupantes. E aí que é correlacionado esse estudo com o ovo. Por quê? Porque essas partículas conseguem entrar de maneiras mais fáceis nas artérias, favorecendo uma inflamação. Então você imagina uma gordura de má qualidade, lá daquele pastel da feira que no final do dia, que pequenininho, que favorece a entrada ali dentro da artéria e das veias. E isso promove a inflamação, promove a formação de placas e entupimento das artérias. Então, costumam associar esses excessos de LDL, que ele é
um lipídico ruim, e é ruim porque tem relação com excesso de açúcar, com excesso de uma má alimentação, com uma resistência de insulina, com excesso de triglicerídeos, que são carboidratos, né, pão, massa, etc. E o maior, por consequência, o maior risco vascular. Então, quando você entende tudo isso, automaticamente você vai começar a mudar o teu pensamento. Por quê? Porque o ovo não tem, anota isso, não tem essa capacidade de gerar esse LDL ruim, ok? Então, por que que isso acontece? Pensa comigo. O ovo, ele nasce de um ser vivo que ele vai gerar. Então, o ovo vai gerar um ser vivo completo. Ou seja, isso significa que ele carrega dentro do ovo, da sua identidade, da sua essência, proporções perfeitas. Ou seja, todos os nutrientes para poder sustentar uma vida que vai gerar um pintinho ali, um ovo, uma galinha, proteína de alta qualidade, com 9 aminoácidos essenciais. Isso é muito bom, importante lembrar, tá? Aminoácidos é essencial para o nosso funcionamento. E aqueles aminoácidos são essenciais para o corpo, consegue muitas desses aminoácidos o corpo não consegue produzir sozinho. E além disso, tem 13 vitaminas, minerais essenciais e antioxidantes poderosos. Tudo isso em média de 78 calorias por unidade. Então, se existe um superalimento fácil e barato, fácil de preparar, disponível para todos nós brasileiros, é o ovo. Agora, pensa comigo, por que que a gente não está usando? Porque tem muita gente que tem medo ainda. Então, vamos começar a contagem. Vou começar de trás para frente. Eu vou falar de 10 benefícios comprovados de que comer ovo todo dia faz bem. E o 10º benefício, que é o que a gente vai começar, ele potencializa a absorção de nutrientes de outros alimentos. Ou seja, o próprio ovo, ele não cabe, o benefício que ele tem não cabe dentro de si, que ele até proporciona benefícios e melhora para outros alimentos que você faz a ingestão no seu dia a dia. Então, vamos começar a abrir a nossa lista exatamente falando isso. A maioria das pessoas nunca ouviu falar que o ovo tem essa função. Então, o ovo não apenas nutre por conta própria, por série de benefícios, já falei um pouco, mas eu vou falar muito mais, mas ele também potencializa a absorção de nutrientes e de outros alimentos que você come no dia a dia. Então, tem um estudo da American Journal of Clinical Nutrition, ou seja, o Jornal Americano de Nutrição Clínica, mostrou que a gente adicionar o ovo com a salada, principalmente os vegetais, pode aumentar em até 3 a 8 vezes a absorção de carotenoides, que são antioxidantes presentes nesses vegetais. Principalmente caroteno tem na cenoura, faz muito bem para a pele, é um excelente. E isso porque esses carotenoides também são lipossolúveis, ou seja, eles precisam da gordura para serem absorvidos. E a gema do ovo fornece exatamente essa gordura de qualidade que os carotenoides precisam. Então, ou seja, coloca um ovo no seu almoço e vai aproveitar muito mais as vitaminas da salada que você muitas vezes não estava colocando. Então, acrescenta um ovo na sua salada. Quem não come salada, acrescente. E isso potencializa todos os minerais, as vitaminas que a salada te dá. E muitas vezes fala assim, eu como salada, mas está com baixa de tal substância. Aí, o ovo é um carreador, ou seja, ele pega e carrega para dentro das células as vitaminas e minerais dos vegetais, ok? Benefício 9. Vem cá. O ovo, ele protege a saúde da pele, do cabelo e da unha. Você, mulher, que tem problema de unha, cabelo, pele, preste atenção nisso. O ovo, ele é uma fonte rica de biotina. A biotina é aquele que muitas vezes você compra num suplemento, num shampoo. Ai, tem biotina, vai me fazer bem. Mas a dose que tem lá é muito pequena. A biotina é a vitamina B9, é uma vitamina que faz parte do complexo B. Ela é muito conhecida no mundo, principalmente por causa dessa parte de cosmético, de beleza. Ela é essencial para a produção de queratina, de proteína estrutural que forma o cabelo, das unhas, das camadas protetoras da pele. Então a queratina está em tudo isso. E é exatamente o ovo que dá sustento para ela poder ser produzida. Então, quando você tem deficiência de biotina, da B7, ela está associada exatamente a essa falta da biotina com queda de cabelo, unhas quebradiças e pele ressecada. Então, problemas muito comuns em pessoas acima dos 40 anos ali, né? Então, quanto mais velho, muitas vezes isso aí vai piorando ainda mais. E o que acontece? Dois ovos cobrem exatamente aproximadamente
40% dessa necessidade diária de biotina. Você imagina você ingerindo 2 ovos por dia e você tendo essa base, né? Lembra que a biotina ela não vai atuar somente na pele, no cabelo, na unha, ela tem outras inúmeras funções. Então ele faz bem para o corpo como um todo. E além disso, o ovo também ele é rico em vitamina E. A vitamina E é um aminoácido. Aminoácido como a metionina e a cisteína. Esses caras têm um papel direto na saúde do tecido. Ele promove saúde do tecido. O teu tecido ficar mais consistente, mais rígido. Isso tudo favorece a sua beleza. Ou seja, cuidar de você por dentro é melhor do que cuidar de você por fora, tá? Existe uma diferença muito grande. As pessoas pensam que geralmente passando as coisas no corpo é suficiente para você ter uma beleza, uma saúde. Mas não, a verdadeira beleza ela vem de dentro para fora. E é isso que está o grande segredo. Vem comigo agora, vamos no benefício 8. O ovo tem a capacidade de proteger a sua visão. Com o passar dos anos, a visão geralmente vai ficando cansada, vai sofrendo. Uma das principais causas de cegueira, inclusive em pessoas acima de 55 anos, é a degeneração da mácula, ou seja, relacionado à degeneração da mácula do olho com a idade. E as cataratas também acaba sendo um problema muito sério, muito comum nessa faixa etária. Onde que entra o ovo? O ovo ele é rico em dois antioxidantes, a luteína e a zeaxantina. A zeaxantina são, junto com a luteína, são grandes oxidantes que desenferrujam, degeneram, vão tirando, organizando o tecido da mácula para ele não degenerar de forma acelerada. E ainda mais quando você tem muito estresse no seu dia a dia, leitura, luzes, aquilo te consome, o uso de celular. Então essas substâncias acabam se acumulando na resina e protege, na retina, desculpa, e protege a proteção dos olhos contra processos degenerativos causados por envelhecimento, pela idade, pela exposição da luz, pelo uso de celular, por leitura muito grande, falta de luminosidade. Tem várias coisas que tem aí. Então, o que a gente procura e encontra nos estudos? Os estudos mostraram que altos níveis de luteína e zeaxantina, no sangue principalmente, estão associados a um risco significativamente menor da degeneração macular, ou seja, degeneração do outro. Então, quanto mais alto esses dois antioxidantes, menor a degeneração da mácula do olho, tá? Então, só toma um cuidado. Esses antioxidantes são concentrados na gema, tá? Nota isso. Então, quem descarta geralmente a gema, né, por acaba perdendo esse benefício. Lembra que eu falei que tem culturas diferentes em cada região? Tem pessoas que descartam a gema porque acha que vai fazer mal, tá? Então, não, pelo contrário, tá? E além disso, o ovo também é rico na vitamina A. Ou seja, com vitamina A é a vitamina dos olhos. A deficiência da vitamina A é a principal causa de cegueira evitável no mundo, né? Então a cegueira tem, mas tem cegueiras que são evitáveis. E a vitamina A faz parte disso. Isso é segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Não é qualquer órgão, não. Ela leva em consideração a população mundial. Mundial. Então, acrescenta um ovinho no seu dia a dia, principalmente você que tem essa visão que está debilitada, ok? Benefício 7. O ovo é um alimento que alimenta o seu cérebro e protege os seus nervos. Você já ouviu falar da colina? É outro nome esquisito, né? Possivelmente, provavelmente não. Esse nutriente é pouco comentado. Por quê? Porque ele é fundamental para o funcionamento do cérebro, mas as pessoas negligenciam. A colina, principalmente, ela faz parte para poder construir as membranas celulares nervosas, né, do cérebro, dos nervos do corpo, e para produzir a acetilcolina, que é um neurotransmissor. É um transmissor das informações neurais essencial para memória e aprendizado. Se a sua memória está confusa, está pesada, pode ser a falta da acetilcolina, que tem relação com essa colina do ovo. Então, a maioria das pessoas, elas não consomem a colina de forma suficiente. E um ovo inteiro acaba fornecendo 100 miligramas. Então, estando entre, digamos, as melhores fontes alimentícias de nutrientes. Além da colina, o próprio ovo ele é rico em B12, que é essencial para a saúde dos nervos e para a produção das células do sangue. A B12, lembra quando você está cansado, você vai no médico, ele vai fazer o quê? Ó, toma B12, isso vai melhorar a tua energia.
Então, por quê? A deficiência de B12 é muito comum acima dos 45, 50 anos e pode exatamente causar formigamento, perda de memória, fadiga, cansaço crônico. Então, pensa comigo, um alimento barato que cuidando do seu cérebro todos os dias. Esse é o ovo. É incrível, né? É muito, muito bom. Benefício 6: o ovo fortalece a sua imunidade e é exatamente isso que muitas vezes acaba a pessoa falando, não, eu vou comer ovo que é muito forte, principalmente quando está o sistema imunológico baixo, né? Então, o ovo é uma fonte excelente de selênio. O selênio ajuda demais no sistema imunológico. Ele é um mineral antioxidante com papel direto no fortalecimento desse sistema imunológico. Então, dois ovos formam cerca de 44% da ingestão diária necessária e recomendada do selênio. Tem um detalhe muito importante. A gema do ovo é um dos pouquíssimos alimentos que contém a vitamina D naturalmente, tá? Então, deficiência da vitamina D é altíssima no Brasil. Por quê? Pensa comigo. Qual é a maioria do tempo você fica onde, né, na sua casa? Coberto, não fica exposto ao sol. Ainda mais tem aquela coisa que o sol pode dar câncer de pele, né? Também é outro assunto para outro vídeo. Então acaba não tomando sol de maneira necessária e eficaz suficiente. Então a deficiência da vitamina D é muito baixa no Brasil, mesmo sendo um país tropical. E essa vitamina é fundamental para o sistema imunológico também. Então são dois itens, o selênio e a vitamina D. Então, com esse sistema imunológico, para poder absorver cálcio, a vitamina D é muito boa, para poder ter saúde cardiovascular. Então, dois ovos chegam a fornecer mais de 80% da ingestão diária recomendada da vitamina D. Então você já está forte o suficiente. Você pode, muitas vezes, você está suplementando e você não come ovo. E você não vai saber o que está faltando, né? Porque tem o poder de absorção disso tudo também. Então toma cuidado. Alimento é saúde, tá? Então não descarta a gema. Não descarta a gema. Vamos lá. Benefício 5: o ovo ajuda no controle do peso e aumenta a saciedade. Se você quer manter ou reduzir o peso, o ovo é um aliado poderoso para isso. Ele é rico em proteína de alta qualidade e a proteína é um, vale a pena lembrar aqui. A proteína, proteína é boa, dá saciedade, mas tem proteínas que são baixa qualidade e de alta qualidade. Muitas vezes está comendo proteína de baixa qualidade e não está funcionando, tá? Fica atento para isso. Então, o ovo, ele tem proteína de alta qualidade. E a proteína é um macronutriente de maior poder de saciedade que existe. Então ela estimula a liberação de hormônios que sinalizam ao nosso amigo cérebro que já deu, já chega, estou satisfeito. Tem um estudo com mulheres com sobrepeso que mostrou que comer ovo de manhã, no café da manhã, ao invés de pão ou cereais, que aumenta significativamente a sensação, né, de vontade de comer mais, e o ovo, pelo contrário, aumenta significativamente a sensação de saciedade. Ou seja, reduzindo o consumo de total de caloria logo no primeiro dia, no horário da manhã. Então, sem nenhuma mudança nos seus outros hábitos. É poderoso, você vai ficar mais saciado, você vai querer comer menos durante a manhã e durante o dia. E além disso, o ovo ele ajuda a estabilizar a glicemia, nosso açúcar no corpo. Os níveis de açúcar no corpo eles são fundamentais para não gerar desequilíbrio. E isso é fundamental para quem é pré-diabético, para quem é diabético, para quem tem glicemia alta, mesmo não sendo nada. Então, pois exatamente essas variações, né, bruscas de açúcar no corpo, principalmente quando você vai lá e come alguns doces, né, com alguma coisa muito massa, ele aumenta a sua fome. E ele prejudica exatamente o metabolismo. E aí acaba gerando outras consequências, porque geralmente o que você vai querer é só comer mais doce e carboidrato. Então, o ovo te ajuda nessa saciedade e dá uma saciedade nessa vontade de comer essas outras coisas que não são saudáveis, ok? Benefício 4: o ovo constrói e preserva os músculos. Né? Músculo é fundamental, é vida, é produtor de hormônio, é segurança de não cair, de não se machucar, de ter uma coluna estável. Principalmente depois dos 35, 40 anos, o corpo começa a perder um pouco dessa massa muscular naturalmente. É um processo chamado de sarcopenia. Não tem a osteopenia, que é a perca da massa óssea?
né? Osteoporose, que é um estado mais avançado, perca do cálcio dentro do osso. A sarcopenia é perca dessa massa muscular dentro do músculo. Então essa perca, ela vai se acelerando conforme o tempo vai passando. Os músculos vão ficando fracos, aumenta o risco de queda, de fratura e até de perda de autonomia, aquela autonomia de ir para um lugar para o outro. O ovo é uma das melhores fontes de proteínas de alto valor biológico. E é exatamente isso que a gente quer. Um ovo ele tem 6 gramas de proteína com todos os 9 aminoácidos essenciais para proporção de suplementação e nutrição ideal. Então, negligenciar isso é perder massa muscular. Isso significa que o seu corpo aproveita quase tudo do ovo, ao contrário de outras fontes de proteína, suplementos, ou seja, de má qualidade, que eu comentei anteriormente. Os estudos mostram que idosos que têm um consumo regular de ovo, né, proteína de alto valor biológico, combinado com atividades físicas. Ó, não vai negligenciar, né? Não adianta estar cheio de ovo, proteína e não se mexer. E pelo menos de forma moderada. Então, ovo combinada com massa, com atividade física moderada, pelo menos. Ele ajuda exatamente a preservar e recuperar essa massa muscular. Então, é um investimento direto na sua independência, na sua qualidade de vida, na sua produção de hormônios e isso da saúde, ok? Certo? E agora? E agora? Agora nós vamos para o top 3. Presta muita atenção porque esses vão te surpreender. Surpreender. O ovo reduz o risco de derrame cerebral. Esse é o benefício 3 do ovo. Sabe o derrame cerebral? Aquele que tem ou acaba tendo um problema no cérebro? Então, o derrame pode ser um acidente vascular cerebral, que é uma segunda causa de maior morte no Brasil. E a principal causa de incapacidade de um adulto. Ou seja, o adulto está bem, tem um derrame e perde suas funções, sua liberdade, sua autonomia. Só que existem dois tipos de derrames, né? O isquêmico, né? Por obstrução, que é onde tem ali exatamente a falta de sangue, ele obstrui e não passa o sangue, e a o AVC hemorrágico, o derrame hemorrágico, que é por ruptura. O vaso sanguíneo fica muito frágil, ele rompe, e aí tem excesso de sangue no cérebro, tá? O que a gente viu nos estudos? Tem um estudo chinês de larga escala. Por que é larga escala? Porque ele pegou mais de 400 mil pessoas. E eles acompanharam essas pessoas por quase 10 anos. Trouxe dados muito consistentes e a de observação, né? Isso aí chama medicina de avaliação clínica, né? Baseada em evidência. Então, ele trouxe dados de bastante animadores. Por quê? Porque eles viram que quem consumia aproximadamente um ovo, um só, um ovo por dia, tinha quase 26% menos risco de sofrer um derrame. E quase 28% menos risco de sofrer um derrame hemorrágico. Então, a comparação com quem comia ovo, né, com quem não comia ovo, era muito grande. Ele passa de 25%, é muito poderoso, né? Mais estudos são necessários exatamente para confirmar isso, a relação de causa, né, e consequência. Mas esse número expressivo desse estudo é muito significativo. Não tem como negligenciar uma informação dessa, né? Tem um filme no Netflix, uma série que chama Zonas Azuis. Ele faz exatamente essa correlação de lugares onde as pessoas têm cultura diferente, cultura de uma alimentação diferente, e eles vivem para mais de 100 anos. O que será que eles fazem ali, né? Então esse estudo não foi um estudo bioquímico, mas foi um estudo de comparação. Isso é muito poderoso, tá? Benefício 2: o ovo fortalece os ossos e protege contra a osteoporose. Exatamente. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 10 milhões de pessoas que têm osteoporose, ou seja, falta de cálcio dentro do corpo, dentro do osso. Então, a grande maioria das são mulheres acima de 50 anos, onde geralmente, quando retira o útero, isso aí piora muito mais. Então, gera um desequilíbrio hormonal também. E o ovo são uma grande ferramenta, né, para a gente poder ajudar nessa causa. Por quê? Porque os ossos vão perdendo essa densidade, vão ficando frágeis, vão ficando porosos, airados, cheios de buracos. E isso aumenta o risco de fratura. E fratura grande. Porque você pode ter uma queda e fraturar, mas também você pode ter uma batida mais simples, dependendo do grau da osteoporose, e isso gerar exatamente uma fratura. E o ovo combate exatamente isso.
por vários caminhos simultâneos, né? Então ele vai em várias frentes. A clara, ela é rica em prolina, um aminoácido precursor do colágeno, que é um tecido estrutural dos ossos. O colágeno está na pele, tem colágeno 1, colágeno 2. Ele faz parte da pele, do tecido do rosto, do corpo, mas também do tecido da estrutura do osso. Então, dentro do osso do corpo como um todo. Já a gema, ela contém vitamina D, ou seja, fósforo, vitamina D e cálcio. Todos esses três em conjunto são fundamentais para o metabolismo, que é o funcionamento que acontece dentro do osso. Então, o estudo mostrou exatamente que o consumo regular de um ovo pode aumentar a densidade mineral de muitos ossos ao longo do tempo. É claro que a alimentação vai exatamente gradativamente sendo reposta, não é de uma hora para outra. Quanto tempo se demorou para degenerar também, né? Vamos lembrar isso. Então, se você tem osteopenia, tem osteoporose, inclua ovo na sua dieta. Pode ser uma estratégia muito inteligente, sempre com uma orientação médica e nutricional, claro, claro, ok? Muito bem. Agora a gente chega no número um, o benefício que mais surpreende quem descobre, né? Muitas vezes é negligenciado. O benefício um do ovo é o aumento do HDL, do colesterol bom e a proteção do coração. Então, vamos lá. Voltamos a falar desse colesterol. Mas agora vamos falar de um lado positivo. O HDL, que é o lipídio, né, gordura de densidade alta, é um colesterol bom, né? Ele age dentro de basicamente como um faxineiro das artérias. Ele capta o excesso de colesterol ruim e leva de volta para o fígado para ele ser processado e eliminado de forma saudável. Quando está em excesso, dá sobrecarga no fígado. Quanto mais alto o HDL, mais proteção o seu coração tem. Lembrando que tem um limite. Lembra no exame? Sempre vai ter um máximo e um mínimo. Quem consome dois ou mais ovos por dia exatamente consegue elevar o HDL em torno de uns 10% ali, e de maneira significativa, para clinicamente falando, tá? Então, os estudos mostraram que cada aumento de 1 miligrama por decilitro do HDL está associado a uma redução de aproximadamente 3% do risco de doenças cardíacas. Então, é muito poderoso. E tem mais. Mesmo que uma pessoa tiver uma hiperresponsividade, né, ao questão de colesterol, onde o LDL sobe um pouco com o consumo do ovo, o tipo de LDL que vai aumentar é o LDL grande. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, tem muito menos reação ou relação com o infarto ou doenças cardiovasculares. É diferente do LDL pequeno ou denso, que o ovo não sobe. Então, é muito diferente. Essa é uma das broncas desses estudos que eu falei para vocês que estava furado. Então, é uma distinção importante que a gente tem, a maioria dos exames levam, tem que levar em consideração, o seu médico tem que levar em coração e em consideração e entender que o ovo é muito poderoso, tá? Então, não é à toa que a revisão de 17 estudos com mais de 250 mil pessoas não encontrou nenhuma associação com o consumo de ovo e doenças cardiovasculares. Então, um estudo chinês mostrou que quem comia cerca de um ovo por dia era quase 20% menos propenso a desenvolver doenças cardiovasculares do coração. O ovo foi exatamente, de certa forma, com tudo isso, injustiçado ou demonizado. A ciência corrigiu esse erro agora, e aí agora a gente pode fazer uma boa utilização dele, ok? Então, é exatamente esse benefício do ovo. Se você tem o costume, coloca o ovo na sua cultura, na sua dieta. Então, de forma resumida, aqui está 10 razões comprovadas para incluir o ovo na sua alimentação com tranquilidade. Ele é completo, barato, acessível e é um dos alimentos mais nutritivos que existem. Mas eu disse que ia te dar uma dica aqui no final, não falei não? Então eu vou cumprir com você. Anota aí. A forma de preparar o ovo muda tudo. Esses são os benefícios dele, mas a forma de preparar você pode acabar com todos os benefícios dele. Então, se você vai fritar um ovo na banha, na manteiga em excesso, junto com um bacon, você vai transformar esse alimento, super alimento, que aumenta, que não aumenta, né, na verdade, o seu colesterol, em um que vai potencializar e aumentar o seu colesterol ruim. Porque ele vai absorver toda aquela gordura saturada. E aí muda tudo. Tudo, 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 tudo. Então, em vez de se transformar num alimento saudável, ele se transforma num alimento ruim.
que quer dizer então fritar isso? Se você quiser fritar um ovo, usa azeite, azeite de oliva extra virgem. Uma temperatura não alta, moderada, em torno de 270 graus. Aí sim você pode fritar. Então, pode fritar com azeite, aí sim está liberado. Uma pesquisa mostrou exatamente dentro da Universidade de Granada que confirmou que o azeite de oliva mantém as suas propriedades antioxidantes. E na fritura, quando provavelmente tem fritura de temperatura moderada, como eu falei para vocês. Então, ele não perde, ele não se torna um absorvedor de gordura insaturada, ruim, e continua sendo saudável. Então, se você quer cozinhar, prefira um cozimento mais curto, né? Também. Então, você fritou no azeite, temperatura 210 graus, e a cozinhar cozinha ele num cozimento mais curto. Por quê? Toda vez que você coloca em alta temperatura e deixa ele cozinhando por um longo tempo, ele vai perder algumas coisas. De 4 a 6 minutos é suficiente com o ovo ali. Porque temperaturas por mais tempo que isso são temperaturas altas que vai perder o teor, vai reduzir, na verdade, o teor da vitamina A. E aí pode deixar de aumentar o poder de oxidação de colesterol da própria gema. E aí acaba sendo prejudicial. Então, ferveu muito tempo, diminuiu o teor da vitamina A, vai poder aumentar a oxidação e o colesterol, tudo isso fica dentro da gema e acaba sendo não tão benéfico do que a gente está acostumado. Esses detalhes são muito importantes. Anota essas duas dicas são de ouros. Então, combine ovo. Vamos lá, recapitula aqui comigo. Dica de ouro: combina o ovo com vegetal e salada. O ovo potencializa a absorção das vitaminas e dos outros alimentos que estão dentro do seu prato. Lembra disso, tá? Vai fritar? Temperar azeite de oliva, extra virgem, 210 graus. Vai cozinhar ele? Não cozinhar por muito tempo, 6 a 5 a 6 minutos, para não perder a vitamina A, ok? Marcelo, eu como cru. Que você vai falar, Marcelo? Comer cru eu não recomendo, tá? Tem alguns riscos, né? O risco principal é de salmonela. O ovo cru tem essa possibilidade de ter salmonela que não é nada bom, tá? E ele cru também, você acaba não aproveitando tantos benefícios da proteína, porque ele acaba consumindo apenas 50% dessa proteína. Então, o ovo cozido ele chega a 90% de proteína. Muda tudo, tá? Outro detalhe, pessoas com colesterol muito elevado, história de doenças cardiovasculares, usam de medicamento de controle de colesterol, consulte o seu médico, consulte o seu nutricionista, né? Não vai fazendo aleatório, né? Antes de aumentar o consumo do ovo, tenha um acompanhamento de um profissional. Não é porque que você acha que faz bem isso e você vai sair recomendando e aumentando o consumo. Isso pode trazer benefício ruim, tá? Então o ideal é sempre com moderação. Fechou? Então pega essa dica, transforma o seu dia a dia e potencialize a sua saúde, tá? Se você gostou disso, lembra, pega, compartilha com mais pessoas, gere conhecimento na vida das outras pessoas, o que estiver mais próximo de você e qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir. Eu vou deixar duas recomendações para você aqui. O meu vídeo sobre alimentos mais inflamatórios do corpo e que você provavelmente come todo dia e não vai saber, não está sabendo. E também o meu vídeo sobre 7 sinais de como você está com deficiência da vitamina D, tá? Vale muito a pena assistir. Meu nome é Marcelo Moreira, naturopata. Lembre de se inscrever, ativar o sininho e a gente se encontra no outro vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.